Olá pessoal, novamente aqui o professor Paludetti para mais um vídeo da série Como calcular os recipientes ao usar a encapsuladora de sachês da Ideal Equipamentos. Esse aqui é o quarto vídeo de uma série de 5 que nós estamos fazendo sobre esse tema. Antes de passar para o exemplo que nós vamos dar hoje, eu quero pedir a vocês para observarem esta dica aqui que eu tenho para dar. Assistam ao vídeo número 1 desta série. Nesse vídeo eu falo sobre muitos conceitos importantes, sobre o conceito de densidade aparente, apresento a encapsuladeira da Ideal para vocês, falo sobre os cálculos que nós temos que fazer, falo sobre como automatizar isso usando o sistema de informática da sua farmácia. Então é muito importante que você assista a todos os vídeos para ter uma compreensão completa de todo o processo. Se você puder assistir os vídeos na sequência, primeiro o 1, o 2, o 3, o 4 e depois o 5, é melhor. Eu recomendo muito isso para você, tá bom? Então vamos aí à aula de hoje. Olha só, da mesma forma que nas outras apresentações, nos outros vídeos que nós fizemos, nós vamos também trabalhar com uma prescrição médica. Mas essa aqui é uma prescrição médica um pouquinho diferente. O médico pede um sachê para ser tomado 3 vezes ao dia, no desjejum, no almoço e no jantar. A gente vai estipular que nesse sachê ele vai ser reconstituído em 100 ml de água. E a formulação pedida pelo médico são 250 mg de L-triptofano, 200 mg de metionina e 400 mg de BCAA. Ok? E a gente vai ter então que colocar um recipiente para completar esse sachê. Esse recipiente dessa vez não será um recipiente efervescente, será um recipiente convencional. A nossa técnica, como sempre, vai ser a mesma, ou seja, a técnica de nivelamento de superfície. Como a gente faz isso? Determina o volume ocupado pelos fármacos, sabendo se a densidade aparente dos fármacos, calculamos o volume que eles ocupam, subtraindo o volume dos fármacos do volume do flaconete, determinamos o volume de base ao recipiente e, sabendo se o volume de base ao recipiente, nós conseguimos calcular a massa de base ao recipiente que será misturada com o fármaco para completar o flaconete. E depois nós fazemos uma avaliação final da formulação. Então essa sempre vai ser a técnica que a gente vai usar e que a gente tem mostrado para vocês desde o primeiro vídeo. Vamos lá agora para a nossa receita. Muito bem, quando nós preparamos uma receita, nós precisamos aromatizá-la, adoçá-la e colocar um acidificante para corrigir a palatabilidade, para deixar a receita mais gostosa para o paciente utilizar. E isso nós temos que fazer. E como eu expliquei no primeiro vídeo, nós sempre fazemos a adição de aromatizantes, edulcorantes e acidificantes como se eles fossem fármacos que compõem a nossa receita. Vai lá no primeiro vídeo que isso está bem explicadinho lá. Neste caso, nós vamos reconstituir o nosso sachê para 100 ml de água. Então vamos trabalhar com 0,3% de aromatizante, 0,08% de edulcorante e 0,25% de acidificante. O acidificante pode ser o ácido cítrico, o ácido tartárico. O edulcorante pode ser sucralose, pode ser aspartame, pode ser uma mistura de sucralose com aspartame, sacarina e sucralose, sacarina e aspartame, aspartame e acesulfame-K, enfim, existem muitas combinações possíveis. O importante é manter sempre dentro dessa faixa de 0,05 a 0,1% para garantir que não fique muito enjoativo. Muito bem? Então veja, esta é a nossa receita adaptada. E para completar o volume, caso seja necessário, nós vamos utilizar então celulose microcristalina. Eu poderia ter escolhido outro diluente. Eu escolhi a celulose aqui porque a celulose é inerte, ela dá um pouco de capacidade suspensiva para o nosso sistema e ela é completamente compatível com todos esses ativos que nós estamos aqui. Então ela se serve muito bem para preencher o nosso flaconete. Da mesma forma que nós fizemos, se a gente conhece a massa
da substância a ser utilizada e a sua densidade aparente, nós conseguimos calcular o volume ocupado por ela, ok? Veja, aqui o L-triptofano ele tem uma massa de 250 miligramas. Como a densidade aparente dele é bem baixinha, 0,17, quando nós aplicarmos esses valores na fórmula, densidade aparente é massa sobre volume aparente, nós vamos perceber que o volume ocupado pelo fármaco será grande, 1,51 ml. Da mesma forma, fazemos isso com a metionina, temos a massa, temos a densidade aparente, obtemos um volume de 0,34. Nos aminoácidos de cadeia ramificada, BCAA, nós temos a massa de 400 miligramas, temos a densidade aparente de 0,34, o volume ocupado por ele será 1,19, e assim por diante. Veja, os fármacos, mais os adjuvantes, que são considerados para questão de cálculo como sendo fármacos também, eles vão ocupar um total de 4,17 ml. Com base neste valor, nós temos então que escolher um flaconete. Vamos lá. Nós temos 4 tamanhos disponíveis. O tamanho de 2 ml, obviamente, não comporta 4 ml, mas o tamanho de 5 ml comporta os 4,17 ml do nosso pó. Então esse será o flaconete que nós vamos escolher, ou seja, o flaconete de 5 ml. Se nós escolhermos o flaconete de 5 ml, então percebam que faltará 0,83 ml para serem preenchidos. Esse 0,83 é obtido subtraindo o volume do flaconete pelo volume do pó, ou seja, 0,83 ml. Então, como nós sabemos que a celulose microcristalina tem uma densidade aparente de 0,52 gramas por mililitro, e nós sabemos também que serão necessários 0,83 mililitros de celulose para completar o flaconete, então é fácil, olha só. Densidade aparente, como falamos, é massa sobre volume aparente. O valor da densidade é 0,52, o valor do volume a ser completado é 0,83, e a partir então desses cálculos nós obtemos uma massa de 0,432 gramas de celulose microcristalina. Então, isso é o quanto eu preciso de celulose microcristalina para atender a prescrição. Se nós formos observar então agora a nossa receita já adaptada, nós vamos perceber que nós vamos ter os 250 mg de L-triptofano, que foram prescritos pelo médico, a metionina 200 mg, que foram prescritas pelo médico, o BCAA 400 mg, que foram prescritos pelo médico, o aromatizante, o edulcorante e o acidificante, que nós, farmacêuticos, colocamos para corrigir o sabor, e o diluente necessário para completar o volume. Então, esta receita aqui fica completa. Então, nós temos todos os componentes necessários para proceder à nossa pesagem. Então, uma vez que nós escolhemos o flaconete, fazemos a nossa receita, nós vamos pesá-la, misturá-la e, a partir dessa mistura, colocar os flaconetes na base do suporte, espalhar o pó misturado sobre a superfície, utilizando a técnica de nivelamento de superfície, e caso reste alguma quantidade de pó ainda que faltou, que não deu para colocar, e os flaconetes já estejam cheios, você pode apertar, socar um pouquinho o pó para acomodar a pequena quantidade restante, sempre por igual. Eu recomendo a você que use a tampinha do flaconete para socar o pó. Ela encaixa certinho e ela vai socar o pó sem fazer muita força. Eu não recomendo você bater a encapsuladora como você faz com as cápsulas. Não bata, porque os flaconetes são leves e eles podem pular e você pode perder todo o seu trabalho. Uma vez que todos eles estejam fechados por igual, nivelados por igual com o pó, você pode então fechar os flaconetes com as tampas fornecidas ou encher sachês aluminizados e selar, conforme a sua preferência. Lembre-se que eu falei no primeiro vídeo, a encapsuladeira de sachês da Ideal, ela serve tanto para preparar os sachês e utilizar os flaconetes como embalagem final de acondicionamento, tanto para você usar os flaconetes como alimentador de sachês aluminizados, que você também pode comprar com a Ideal. Legal? Por enquanto é isso, pessoal.
Agora a gente se encontra novamente no quinto e último vídeo dessa série. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.